Atualmente, cerca de 100 presos esperam a sentença ser cumprida no corredor da morte. Ele foi condenado com base no que os advogados dizem que foi uma confissão forçada e também evidências fabricadas. O brasileiro disse que não vai mais ser mantido refém pelo viciado sistema de justiça japonês, em que a culpa é presumida, a discriminação é desenfreada e os direitos humanos básicos são negados. Um dia vou te provar que seu pai é inocente. Como provar sua inocência em um sistema fadado a condenar? No Japão, ser acusado é quase uma sentença. Meu nome é Akira e este é o canal Conecta.doc. Hoje, vamos explorar um sistema judiciário com uma taxa de condenação impressionante, 99,9%. Será que a justiça está realmente sendo feita? Ou estamos diante de um sistema que pune mais do que protege? O Japão é um dos poucos países envolvidos que ainda mantém a pena de morte ativa. É uma prática que para muitos está enraizada na ideia de justiça retributiva. Porém, fora do Japão é alvo de duras críticas. O que torna tudo isso ainda mais controverso é como o sistema judicial do país funciona. Ele favorece incrivelmente a promotoria. Sua alta taxa de condenação levanta questões sobre o equilíbrio entre defesa e acusação. Fato interessante é que por lá o número de advogados não ultrapassa 40 mil, enquanto no Brasil já chega a 1,5 milhão. Muitos críticos apontam que o sistema depende de confissões, frequentemente obtidas sob fortes pressões, do que em provas concretas como no resto do mundo. Este cenário levanta debates intensos sobre a justiça e o direito dos acusados. Agora, como exemplo, exploraremos casos reais onde investigadores e promotores tentam convencer o acusado usando táticas de manipulação psicológica para confessar um crime, muitas vezes à custa da verdade. 取り調べ中断してすいませんでしたとか言うんじゃねえの普通。子供じゃないんだから。もうさ、そういう見えすいた嘘つくのやめましょうよ。恥ずかしいから。大人なんだからさ。子供じゃないんだから。子供みたいなんですよ。あなた見てると社会性はやっぱりちょっと欠けてんだよ。ガキだよね、あなたってなんかね。子供なんだよね。子供が大きくなっちゃったみたいなね。あなたの言ってる問題って何なんですか。あなた自身も分かってないんじゃないの。弁護士自体資格がないんですよ。あなたにはなかったんですよ。だから諦めてください。もう無駄なんだから。僕ちゃんは強いから何とかしてやるっつって津波と戦ったって勝ち目ないわけじゃないですか。自白を強要するのは無期限の侵害だとかわけのわからないことを。黙ってれば終わる事件。たださんがこうやって喋んないからってね、私の考えだとかやり方だとかは全く変わらないから。せっかく今がね、本当のこと話すチャンスなのに、そのチャンスを逃がしちゃうよ。供述拒否権あるよって言ってるけど、この喋らない時間って誰のためのものなのかな。自分のためなの？のためなの？どんどん時間なくなってきてるよ。さんがお話できる機会どんどんなくなってきてるよ。いらない子だったの？じゃあ産まなきゃよかったんじゃないの？ Agora imagine você, sendo interrogado durante 3 semanas durante inúmeras horas, sem poder ir ao banheiro ou mesmo comer, sem a presença de um advogado e sendo acusado de um crime que sequer cometeu. Essa é a situação da maioria dos investigados no Japão, no qual muitos cedem diante a pressão psicológica.
Se o sistema judicial do Japão parece complicado, vamos simplificar. Em primeiro lugar, temos os tribunais distritais, as 50 comarcas espalhadas pelo Japão, e são responsáveis pela maioria dos casos cíveis e criminais. São, digamos, a espinha dorsal de todo o sistema. A seguir, temos os tribunais de família. Eles tratam de assuntos como divórcios, regulação das responsabilidades parentais e heranças. Simplesmente eles ajudam as famílias a resolverem suas questões legais. Depois, há os tribunais sumários. Estes encarregam-se de casos mais simples, como pequenas disputas financeiras e delitos menores. Assim, evitam que as questões menores entupam os tribunais principais. E por fim, temos os tribunais superiores. Existem 6 destes. Tratam dos recursos das decisões dos tribunais inferiores. Se alguém não concordar com a decisão de um tribunal inferior, é aqui que ele recorre para uma segunda opinião. O sistema judicial japonês é baseado no direito civil, com influências do direito alemão e francês, mas também possui elementos do direito americano, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, onde houve uma grande participação dos Estados Unidos no país. Mas como é que funciona o processo no Japão? Para entender isto, é importante entender que o sistema dá grande ênfase à conciliação e mediação antes de um julgamento. O processo civil é lento e detalhado, priorizando sempre os acordos. Já o processo penal possui altas taxas de condenação, já que os promotores e juízes possuem papel ativo nas investigações. Embora o acesso à justiça seja garantido em lei pelos direitos fundamentais, o custo e a complexidade do sistema pode ser barreira para a maioria dos cidadãos. O Japão tem uma longa tradição de resolver casos sem a necessidade de um julgamento formal. Sobre sentenças cíveis, podemos dizer que a execução pode ser complicada e demorada, especialmente em casos envolvendo grandes quantias de dinheiro ou propriedades. Já nas sentenças criminais, o sistema penal japonês é conhecido por sua rigidez, com penas severas para crimes graves. A pena de morte é legal e aplicada em casos de homicídio qualificado. O sistema judicial japonês é geralmente considerado transparente e com baixíssimos níveis de corrupção. O Japão figura entre os países com menor índice de corrupção do mundo. Ao longo dos anos, o Japão tem tentado mudar sua imagem sobre o sistema penal criminal. Então, em 2009, ele implementou um sistema de júri popular chamado Saiban-in para casos criminais graves. Nele, cidadãos comuns são selecionados para servir junto com juízes em casos de homicídios e outros crimes graves. Além disso, nos últimos anos, houve uma reforma no processo civil, feito para agilizar o processo e tornar todo o sistema judicial mais acessível para o público em geral. Apesar das críticas, o sistema judiciário japonês é amplamente aceito pelos japoneses e a população local. Mas por que tamanha aprovação? Acredita-se que essa confiança reflete a percepção de segurança e ordem pública, 2 pilares fundamentais da sociedade japonesa. Mesmo com suas falhas, o sistema é visto como eficiente para manter a harmonia social. Essa confiança, no entanto, pode mascarar os problemas internos, dificultando mudanças necessárias para prevenir que injustiças ocorram novamente. A verdade é, o impacto não termina só com a condenação. Para muitos, a vergonha de ser acusado já é o suficiente para destruir sua carreira, família e até mesmo sua saúde mental. No Japão, uma vez acusado, você carrega essa mancha para sempre, mesmo que seja inocentado. E quando a pena de morte está em jogo, o peso da injustiça é ainda maior. O sistema judiciário japonês é um exemplo claro de como a justiça pode se tornar injustiça quando falta equilíbrio. E você? O que você acha? É possível reformar um sistema tão rígido? Ou isso é apenas parte da cultura que não pode ser alterada? Se você se interessou por esse tema e quer saber mais sobre casos polêmicos, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Fazer a diferença está em nossas mãos.